Bom dia a todos. Meu nome é Wagner, sou professor de matemática no Instituto Federal de Minas Gerais, estou lotado no campus Betim. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina, que será apresentada pelo professor Adnelson Jati Batista. O professor Adnelson ele é licenciado em matemática também, na Universidade Federal do Pará, campus Santarém. Adnelson, se eu tiver alguma falha aí na sua apresentação, você pode me corrigir. Ele é mestre também em ciências pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje ele é professor do Instituto Federal de Roraima e também autor do livro Griffith Rodwell. Se eu estiver pronunciando aí pode ser de forma indevida, você corrige posteriormente. E O Assassino de Backstreet. Então, acredito que seja uma oficina bastante interessante de investigação, então eu vou deixar aí a palavra toda com o professor Adnelson. Seja bem-vindo também, professor, e fique à vontade aí, precisando, eu estou à disposição. Vou retirar aqui meu áudio e a câmera. A turma é toda sua. E à medida que o pessoal for entrando, eu vou autorizando aqui, e se for de forma pontual, você vai orientando eles aí, por favor, tá bom? Bem-vindo aí, então, à oficina a todos. Então, eu vou pedir permisso. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar participando da UMIF como oficineiro, né? É uma oficina que a gente tem ela em várias versões na presencial, e a gente vai ver como é que a gente vai fazer aqui de forma remota. E vocês vão me ajudar, viu? Eu não posso me sentir sozinho, vocês vão ter que me ajudar. Então, vou pedir permissão para apresentar a tela. Vocês estão conseguindo ver? Aí agora sim, professor, estou vendo aqui. Aí eu deixo de ver vocês agora. Eu acho que travou. Vocês estão conseguindo me ver, professor? Conseguiram ver a tela? Eu consigo ver a sua tela e você. Tá bom, então. Beleza. Agora eu só consigo ver a minha tela. Eu não coloquei a outra minha tela aqui, né? Sem problema. Então, a gente vai... Esse aqui foi um livro que eu escrevi, gente, que a gente vai lançar hoje à noite. Lá na UMIF também, acho que às 19 horas, né, professor? 20 horas de Brasília, né? E lá o livro a gente vai disponibilizar o e-book dele, que é o que a gente vai ler agora, né? A oficina, a gente vai fazer o acolhimento que a gente já fez aí, conforme vocês forem entrando, né? Que é importante, e esse acolhimento eu peço assim, é um acolhimento que a gente precisa da interação mútua, né? Eu preciso interagir, vocês precisam interagir comigo, né? Com a oficina. A oficina, ela vai ser apresentada a gente da seguinte maneira, ó. A gente vai fazer a leitura alternada do livro. Ele é um livro muito pequeno, dá para a gente fazer a leitura bem rápida, 15 minutos, ou até menos, dependendo da impressão que a gente vai dar. E geralmente eu gosto de fazer assim, ó. Eu começo a ler o livro e a gente vai fazendo igual jogral. E aí outra pessoa toma e começa a ler também. Quando eu paro, né? Eu falo ponto. Quando eu falar ponto, aí outra pessoa começa. E aí a pessoa lê. E aí quando ela falar ponto, aí outra pessoa começa. Então preciso que vocês sejam desinibidos para começar. Quando a gente falar bem assim, fulano, né? Se não começar, aí a gente... Então, vamos começar. A gente tem que ser bem sem vergonha, entendeu? Não tem que ter vergonha para esse momento, não. Depois a gente vai... Depois da leitura alternada do livro, a gente vai resolver algumas situações, problemas relacionados ao livro, entendeu?
O conteúdo que vocês devem saber é a introdução básica mesmo de funções, aquela parte inicial, super inicial mesmo. Esse livro ele foi feito para a gente ensinar funções para os alunos do ensino médio. Então, eu criei nesse sentido, né? E geralmente a gente faz impressão digital, a gente coleta, mostra como imprime, mostra como lê as impressões digitais. Todas aquelas partes do livro a gente trabalha de forma dinâmica, onde os alunos mesmo constroem, medem o tamanho do pé, calculam. Só que a gente, pelo tempo que a gente tem, então não dá para a gente trabalhar todo o livro, mas a gente vai conhecer todo o livro, tá bom? E nessa resolução de problema, eu queria fazer pequenos grupos, mas eu penso que não vai dar para fazer esses grupos aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Se der para a gente fazer os grupos, beleza. Depois, cada pessoa a gente escolhe para fazer a apresentação das soluções e depois a gente para perguntas e agradecimentos, né? Então, eu vou começar aqui, ó, com um resumo da história, né? Um homem encontrado morto em frente ao seu apartamento 204A, na Back Street, curiosamente chama a atenção da polícia de Londres, a mais respeitada do planeta. Ligada a outros crimes na mesma avenida, a Scotland Yard enviou seus 2 mais inteligentes detetives para solucionar os casos. Assim, deu início à mais difícil perseguição do diretor da agência, Sr. Aubrey Cashel, né? Recém-chegado a Londres, ir Marlow Kermick, um veterano da companhia. O caso do assassino de Backstreet era um mistério indecifrável para os policiais. O que eles não contavam é que a fascinante inteligência em deduções de Rodel era a peça-chave para solucionar os casos e prender o serial killer em apenas uma manhã. A empolgante história de ficção policial aconteceu em Londres no dia 6 de abril de 1892. A narrativa é construída por Alfred Boyd, bioquímico da primeira turma do curso de Engenharia Química da Universidade de Manchester, de 1887. Traz em sua trama mistério, suspense, enigmas, pistas falsas, rancor, vingança e o mais notável e cativante detetive, Griffith Rodel. Eu vou parar aqui de apresentar a tela e vou voltar para fazer algumas perguntas para vocês. Gente, será que meu computador vai me deixar na mão? Opa, voltou. Então, assim, gente, quando vocês chegaram aqui, o que vocês esperavam da história? O que vocês esperavam da oficina? Alguém toma aí a frente para falar? Só vou pegar um negocinho e já volto, mas eu estou escutando, tá? Aqui do lado. No meu caso, eu sempre gostei muito de livros de suspense policial e muito de matemática. Então, quando eu vi essa aqui, eu tive certeza que eu queria fazer essa. Que bom, Jarminho, obrigado. E quais são os livros que você conhece? Conhece Sherlock Holmes? Isso, os que eu já li assim foram alguns da Agatha Christie e alguns do Conan Doyle, né, do Sherlock Holmes. Sim, Conan Doyle, assim, eu sou apaixonado pelo Conan Doyle, né, assim, pela leitura, pela escrita dele. Na verdade, eu sou mais apaixonado pelo Sherlock Holmes. E esse livro foi todo inspirado em Sherlock Holmes, entendeu? A primeira vez que eu escrevi ele, eu escrevi com o nome Sherlock Holmes, mas depois eu fiquei pensando assim, será que tem direitos autorais, não sei o quê, então vou mudar. Aí eu mudei só um pouquinho do livro, tá? Eu mudei, assim, a história, o pensamento, porque eu mudei, assim, mudei o nome por conta dos direitos autorais, e aí eu criei uma versão quando o Sherlock Holmes desapareceu, então ele ficou desaparecido por 10 anos, né? Então a história acontece quando o Griffith Rodel vai para a Scotland Yard assumir o lugar de Sherlock Holmes.
Griffith Rodman vai para Scotland Yard assumir o lugar de Sherlock Holmes como consultor, que ele não era detetive da Scotland, né? E aí ele acaba morando na casa de Sherlock Holmes, no apartamento 221B. E eu estou dando spoiler, né? E ele acaba morando no apartamento junto com seu amigo. Ele tem um amigo, assim como o Sherlock tinha um amigo, tudo copiado, é uma fanfic. Na verdade, eu entrei no ramo da fanfic, né? Que é a ficção feita por fãs, né? Fanfiction. Então, eu entrei nessa vibe aí da fanfic. Meus alunos gostaram muito. Então, meus alunos... Aí tem muitos pitacos de aluno nessa história, né? Até chegar agora, os alunos começaram a se apaixonar. E, assim, Conan Doyle ele foi inspirado no Edgar Allan Poe, que foi o primeiro que escreveu, né? A história do primeiro detetive que a gente tem, que eu conheço, foi Edgar Allan Poe que escreveu. Aí depois veio Agatha Christie. Então, eu tenho essa mistura de Agatha Christie, Edgar Allan Poe e Sherlock Holmes, né? E Conan Doyle, tá bom? Então, legal. Alguém mais gosta curte essas... Conhecia Edgar Allan Poe, Jasmine? Conhecia, eu li um livro dele, só que se eu falar, eu já vou falar da parte do spoiler. Eu esqueci o nome. Mas, assim, é engraçado como é que as pessoas antes, em 1800, escreviam coisas fascinantes. Eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que é? Os caras, não existe época para ser genial, né? Eu pensei exatamente isso. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui, a gente vai ler esse livro, e aí a gente vai pedir para ler assim, ó. Conforme eu vou lendo, vocês vão interagindo. Quando eu dizer ponto, aí vocês continuam. Esse livro aqui, eu tirei a parte... deixa eu ver aqui. Eu tirei a parte colorida dele, tá? Porque eu imprimi ele. Não sei se vocês conseguem ver. Enquanto ele abre aqui, a gente vai... Ele está impresso assim, ó. Tá vivendo aqui, gente. Calmem que o computador meu é igual eu, memória muito vaga. Então ele saiu... Essas pinturas foi um amigo meu, aluno da matemática que fez, né? Ele tinha uma outra capa, uma capa bem mais séria, mas depois eu quis que ele tivesse uma capa bem mais jovem, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver se já abriu aqui. Pronto. Vocês conseguem? Não conseguem porque eu não projetei ainda, né? Mas eu vou apresentar a tela aqui. Estão conseguindo ver? Sim, está dando para ver sim, professor. Pronto, então eu vou ler com você. Eu fico meio nervoso quando eu não vejo os meus alunos, viu? Quando eu não vejo as pessoas na telinha. Então, assim, foram meus alunos que me incentivaram a escrever o livro, assim, a imprimir, né? Mas à noite eu conto a história, que quase não deu certo. Não é fácil, né? Eu achei legalzinho as imagens, né? Vou fazer uma propaganda aí do Hugo Matos, que fez para mim às pressas. Eu achei interessante esses personagens que ele criou. Então vamos para o capítulo 1. Desculpa a minha voz, eu estou meio gripado. Então, capítulo 1, Londres, 6 de abril de 1892. Enquanto eu preparava meu de jejum naquela manhã, Griffith encontrava-se ainda em repouso, um ato incomum, mas entendível, pois passara boa parte da noite em uma busca obsessiva. Ele acreditava estar muito perto de mais uma importante descoberta para a ciência forense. Dissera estar finalizando os testes de uma substância chamada por ele de aletheia.
A substância, segundo suas análises, seria responsável em revelar o oculto das pessoas. Em outras palavras, seria a substância da verdade. De acordo com meu colega, contribuiria muito em um depoimento. Nesse meio tempo, sentei-me na minha poltrona, perfeitamente iluminada por grandes janelas, e comecei a folhear alguns dos principais jornais britânicos. O jornal londrino trazia como reportagem de capa a foto do maior detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes. Griffith não me ouça falar isso. A coluna, com 2 dias de atraso, fazia menção a 1 ano do trágico desaparecimento do Sr. Holmes, visto pela última vez junto às cataratas de Reichenbach, Suíça, possivelmente em um encontro final com seu mais temível inimigo, o professor James Moriarty. É lamentável que o Sr. Holmes esteja desaparecido até hoje, mas ótimo que Londres não ficou desamparada e a Scotland Yard, comparada ao Sr. Holmes, em igual ou superior engenhosidade, pode contar com o grande consultor Griffith Rodwell, amigo e colega com quem divido o tão inspirador 221B. Gente, realmente, assim, é meu sonho, eu acho que o ano que vem, ou então esse ano ainda conheço, dependendo da pandemia aí, vou conhecer aí o Museu do Sherlock Holmes. Né, a casa, o apartamento 221B. Quem já foi lá? Pode dizer se é inspirador mesmo. Conversando comigo mesmo, afirmei sem dúvida. Há 6 meses conseguimos, eu já vou dar ponto, tá? Há 6 meses conseguimos, após cansativas negociações, locar o apartamento 221B, onde o Sr. Holmes viveu por 1 década. O apartamento foi sublimamente estruturado por ele. Contém 2 quartos aconchegantes, uma sala de estar espaçosa e agradável, comedidamente mobiliada, 2 poltronas propositalmente posicionadas, próximas às grandes janelas e um pequeno laboratório forense. Gente, eu vou mandar via correio o livro para quem melhor descrever o perfil do Griffith Rodwell. Então, conforme a gente vai lendo, e aí eu posso dar aí 1 minutinho para você pegar papel e caneta, conforme a gente vai lendo, porque não foi feito isso, eu não fiz ainda isso. Então, aquele que melhor descrever o perfil do Sherlock Holmes, a gente coloca aqui. Lembra que quem leu já o Arthur Conan Doyle, de cara o Watson já descreve Sherlock, né? Mas eu não fiz assim não, tá? Eu não descrevi o perfil, eu deixei assim ele em gotas no livro. Então, quem puder fazer isso por mim, aí eu agradeço. Ainda ganho o livro. Antes mesmo de finalizar a reportagem sobre o Sr. Holmes, minha leitura foi interrompida por partes e ásperas batidas vindas da porta de entrada. Quem estará batendo a essa hora da manhã? Disse Griffith em um tom genioso. Era exatamente 6h10 da manhã. As pancadas na porta tornaram-se mais fortes, como se alguém estivesse desesperadamente pedindo auxílio. Boyd, abra a porta, por favor! Inconscientemente ordenou Griffith, com a voz alterada. E, adentrando a sala de estar, continuou. Veja o que está acontecendo e em que a presença desse invasor pode ser útil. Assustado e incomodado com o barulho, rapidamente fui abrir. Me ajudem, por favor, meu esposo, meu esposo. Em prantos, uma senhora desesperada gritava. O que houve? Perguntei a desesperada mulher. Meu esposo se jogou da nossa janela. Ela respondeu, Griffith rapidamente colocou uma blusa e correu em direção à porta. Afinal, não há maior atrativo a ele que uma cena de caso fatal. Então, assim, é a apresentação mais ou menos do que a gente tem no livro, no capítulo 1, né? E aí, ponto. Quem poderia continuar o capítulo 2? Help me. Eu continuo. Cortando o choro da senhora e de forma solícita, Griffith exclama, num tom alto para ela ouvir. Acalme-se, vamos ajudá-la. Griffith chegou tão rápido à porta que não sei de fato como ele conseguiu. Então fomos correndo à cena do crime. Atravessamos a Bark Street e de longe, em frente ao apartamento 204A, avistamos um emaranhado de pessoas curiosas. Imaginei que Opa, foi mal. tão logo chegasse, Griffith correria em direção ao emaranhado de pessoas e, sem pedir licença, adentraria.
no afã de mergulhar no estudo do mistério. E mais uma vez veríamos Rodway nos deixar estupefatos, com sua destreza de em poucos minutos solucionar um crime. Sua destreza era tão aguda que, na maioria dos casos, ele não precisava estar presente na cena do crime para solucioná-lo. Em um de seus bons dias, como um elogio, Griffith me disse que seria possível ser um excelente consultor. Claro, nunca seria tão bom quanto ele. Era convencido demais para admitir algo assim. Como meu mentor Griffith Rodway me deu a oportunidade de aperfeiçoar minhas técnicas de dedução e, consequentemente, contribuir com os meus conhecimentos nas consultorias, desde então tenho solucionado muitos casos usando seus métodos de raciocínio dedutivo. Aprendi que tais métodos podem ser utilizados em todas as áreas do conhecimento, apesar de serem apenas 4 passos bem simples. Surtem efeitos estupendos. O primeiro passo para solucionar um caso, curiosamente, é observar e coletar todos os indícios. De acordo com Griffith, é um erro inexcusável formular teorias antes de enumerar todos os indícios. Essa falha pode prejudicar todo o raciocínio do problema em questão. Eu sempre costumo andar com meu caderno de anotações e registrar todas as evidências. Verifico com atenção se todas as informações são suficientes. Se necessário, interpreto a situação através de um desenho ou até mesmo coloco em uma notação adequada. Com Griffith aprendi que o sucesso precisa ser unicamente uma motivação pessoal. Desse impulso nasce a determinação e persistência de vencer. Não se sabe de verdade onde chegará, mas esse fenômeno deixa os seres humanos fortes o suficiente para transpor muitos obstáculos e sábios o bastante para se auto-recriar. Assim, o menor dos ganhos dessa jornada será a evolução do ser e a arte de fazer coisas extraordinárias. O apartamento 204A era um dos apartamentos mais luxuosos da região, localizado ao norte da Back Street. Atraía os olhares dos viajantes pelo seu belo jardim, com flores na primavera através dos olhos, preenchiam o espírito de felicidade e paz. O belo jardim era cruzado por um pequeno caminho que dava acesso à porta. A porta, com 3 metros de altura, construída em madeira e forro, E ferro? Que eu li a palavra cortada, Sim. ferro chamava atenção pelo seu tamanho e formato. Apesar da entrada do apartamento, uma aparência de castelo, o lar era uma sofisticada morada para os padrões da Back Street. Seus 2 andares agasalhavam perfeitamente uma bela biblioteca particular. O quarto do casal ficava no andar de cima, com uma sacada que dava acesso ao jardim e a uma movimentada avenida. Ponto, né, Alexia? Isso. Calma, gente. Vai aparecer a matemática, não se preocupem, tá? A gente está na parte introdutória do livro aí. Agora eu consigo ver um pouquinho vocês aí. Quem poderia continuar? Bom, então eu continuo. Excelente. Beleza. Então, capítulo 3, A Noite Inesperada. Ao mesmo tempo em que Griffith conseguiu ter acesso ao corpo, chegou a polícia. O Sr. Cashel pediu urgentemente o afastamento de todos para não apagarem provas que poderiam contribuir na solução do caso. Logo que conseguiram dispersar a multidão situada no meio do belo jardim dos Smith, na ocasião totalmente pisoteado, o inspetor da Scotland Yard avistou Griffith de joelho próximo ao corpo. O homem assistiu por alguns segundos, meu caro colega, com seu jeito dessemelhante, examinar o corpo. Nada surpreso com as atividades impróprias de investigação de meu colega, né, e continuo depois. Inspetor. Da Scotland Yard permaneceu calado por alguns segundos. Nesse inteirinho, o Sr. Cashel observou muitas pegadas no solo molhado e argiloso do restante do jardim, em frente à janela que dava acesso a Baker Street. Assim como o inspetor Cashel, eu não podia compreender o que o meu colega pretendia encontrar,
considerando a grande quantidade de pessoas que haviam ido e vindo do local. No entanto, já tivera provas extraordinárias de suas faculdades. Estávamos certos de uma coisa: sua inteligência forense estava mostrando a ele coisas que, para nós, estavam invisíveis. Com ar Um momentinho aí, será que inteligência forense, será que seria uma das do perfil do Griffith Roller? Pode continuar aí. Beleza. Lucas, né? Isso. Com um ar aficionado, pôs-se a caminhar de um lado para o outro na calçada. Olhou vagamente o chão, o céu, as outras casas e o gradeado sobre o muro. Terminada essa análise, percorreu lentamente o gramado que margeava o jardim. E continua depois. Com os olhos, Com os olhos cravados no chão. eu ouvi dar aquele sorriso debochado. Percebi que o Sr. Cash observou o mesmo que eu e o interveio. Sr. Roswell, que o senhor concluiu? Ou Junto seja, com o Sr. ele era debochado, né? O cara era debochado, gente. Igual os alunos que eu conheço. Vai lá, Lucas. Junto com o Sr. Cashel estava o inspetor Sr. Kermit, que ao Esfregar a mão na fronte. Ok, como de costume, disse uma de suas célebres frases. Se uma boiada tivesse passado por aqui, a bagunça não poderia ter sido maior. Disse apenas para tirar Griffith do sério. Nossa, que debochado, hein? Sr. Kermit, por que não usas de sua autoridade e pedes para examinarmos a casa da vítima? Pois tem certeza. Não foi suicídio e estou assombrado com o que pode vir. Sugeriu Griffith, com pose de convencido sobre a sua conclusão. Rápido, a resposta pode estar lá dentro. Hein, Vamos, Rod. Lucas? Aí eu pergunto a todos, será que Griffith estava correto aí quando ele disse que não foi suicídio, né? Foi assassinato. E o legal aí, ó, que já é de manhã cedo, né? E faz 3 meses que a polícia está investigando isso daí, ou 6 meses, né? Vamos ver com quanto tempo o Griffith consegue. Com quanto tempo vocês acham que o Griffith consegue desvendar aí? Quem chuta? Acho que vai ser no mesmo dia. No mesmo dia? Vamos ver da utilização da inteligência forense dele, né? Se a capacidade de resolver o problema vai ser bem rápido. Vamos ver, né? Então continua aí, Lucas. Vamos, Rodwell. Disse o Sr. Kermit, autorizando imediatamente a nossa entrada à casa. Percebi que os inspetores, assim como eu, ficaram pensativos com as palavras do exímio observador. De fato, nunca ouvi assombrar com um caso. Porque o cara Eu era nunca tão ouvi se louco, assombrar. né? O cara tão louco assim que ele não se assombrava com nada, né? O que que era alguma coisa para assombrar ele, né? Mas vamos ver se é tudo isso mesmo. Começa lá em cima, né? É. Tá. Por outro lado, a presença dos dois melhores inspetores da Scotland Yard sugestionava que o senhor da arte da descrição estava correto. Algo de mais sério estava acontecendo e a Scotland Yard tinha conhecimento. Não era de se estranhar que o primeiro a se apressar para adentrar a casa era Griffith. Parado em frente à porta ainda fechada, esperava o Sr. Kermit, que usava o caminho para cruzar lentamente o jardim. Observava em sua volta os restos de pontos coloridos, sobreviventes dos pisoteios. Ao chegar junto a nós, na entrada da casa do Sr. Smith, ainda do lado de fora, o inspetor, numa voz enfraquecida, fez um conturbado comentário. Rodwell, acreditamos que estamos no encalço de um serial killer. Tá acabando já. Ok. Rapidamente olhei para o Sr. Kermit. O ar de cortesia e humor comum em suas opiniões, tonificadas pelas cores alegres de suas roupas, deu lugar a um estado de preocupação. Naquele dia, pela primeira vez, vi o mais humorado dos detetives, talvez o único, baixar a cabeça num conflito interno. Era orgulhoso demais para solicitar uma consulta ao meu colega. Estava claro que vieram pedir auxílio a ele. Continuou em pé, na entrada da casa. Seu humor, dessa vez comprometido pelo nervosismo, quebrou o silêncio com a seguinte afirmação. Aí, Sr. calma aí, Rod... Lucas. Vocês perceberam que existe um atrito, né, entre o senhor Kermit, né? Kermit e o Rodwell.
O Kermit era o inspetor realmente da Scotland Yard e o Griffith não, né? E aí ele era meio que ele respeitava Griffith Rodden, né? Mas assim, pô, por que eu não consigo ser tão genial que ele, né? E graças a Deus que ele não pode ser tão genial. Ele não, ainda bem que ele não quer vir trabalhar na Scott, senão talvez eu perderia meu emprego, né? Pode continuar, Lucas. Beleza. Sr. Rodwell, temos algumas peças com casos semelhantes a este na Scotland Yard. Acreditamos que os casos têm ligação a esse cruel malfeitor precisa ser detido. A notícia era tão grave que, tanto o Griffith quanto eu, ficamos por alguns milésimos de segundos petrificados. O olhar fixo de Rodwell em um espaço vazio da sala, seus lábios ligeiramente apertados e sua testa com aquele franzido peculiar denotava que ele também ficava pensativo com a situação. O Sr. Cashew, motivado pela sua cumplicidade e um apoio, continua. Em apoio ao seu colega da Scotland Yard, complementou. O método desse criminoso foge ao nosso entendimento, é incompreensível demais. O caráter tétrico desse monstro bloqueou meus instintos de investigador. Sem mais perda de tempo, os inspetores dão prosseguimento à investigação dentro da casa. Aí, antes da investigação dentro da casa, vamos voltar aqui para nossos slides. Cadê? Aqui, né? Antes da gente passar para o quarto. Vamos voltar aqui para o que nós temos aqui, né? A leitura do livro, que a gente já começou. Vocês perceberam que lá aparece o primeiro passo, né? Griffith Rodden, eu queria deixar bem claro para vocês, Griffith Rodden só consegue ser tão genial quanto vocês. Todos vocês participaram das Olimpíadas? Ou dessa Olimpíada agora? Eu participei. Quem não participou? Eu acho que todos, né? Bruno disse que sim. Então, eu acho que todos. Então, para ele ser genial, tão genial quanto vocês, ele observava, no mínimo, esses 4 passos aqui, ó. E esses passos, eu já fiz uma pesquisa que o aluno que consegue utilizar esses passos, ele consegue se dar bem em qualquer prova de matemática. Eu fiz uma pesquisa em 2014, eu acho, que a gente anotou assim que os alunos que mais utilizavam os passos mais chegavam perto da nota máxima da prova de matemática, entendeu? Então, assim, eu vou deixar essa dica para vocês aí. Não deveria, mas eu vou deixar essa dica para vocês, viu? O primeiro passo é observar e coletar. Enumerar todos os indícios, como foi dito lá no livro, é um erro. O Griffith Rodden era o que? Era o senhor da arte da dedução, né? Da arte da observação, da arte da descrição. Então, assim, ele enumerava todos os indícios, ele anotava tudo, nada passava despercebido ao Griffith Rodden. Se você conseguir perceber com um olhar, com um aperto de mão, com algumas observações, ele consegue dizer coisas assim, que vocês vão ver agora no capítulo 4. Como é que ele soube disso? Como é que ele sabia que a pessoa estava lá? Como é que ele sabia que não era a pessoa? Por conta de pequenos detalhes que para ele não passa despercebido aos olhos. Então, quando a gente for resolver um problema de matemática, esses pequenos detalhes também não podem passar despercebido aos nossos olhos. Tem alguns problemas de matemática que trazem dados suficientes para a gente resolvê-los. Tem outros que trazem dados a mais. Então, Griffith também diz o seguinte, ó, ei, cuidado, nem tudo que parece é o que a gente vai utilizar. Então, tudo isso ele tinha esse cuidado. Não é porque a questão de matemática traz x ao quadrado, ou log de x ao quadrado, que eu vou precisar usar log de x ao quadrado. Eu não posso precisar. Talvez esse dado que ela trouxe não me interessa. Assim, eu não preciso dele para resolver. E tem aluno não, que traz lá o dado, anota todos os indícios e quer usar os indícios para resolver a questão e não resolve. Mas isso foi colocado, não importa. Então, um bom aluno de matemática é aquele que sabe qual
indícios vai servir para ele. A segunda é a estratégia de solução. Elaborar, aí ele coloca lá, a gente vai ler, não sei se já passou, não passou ainda o segundo passo, né? Elaborar boas estratégias, recomendo. A gente precisa elaborar boas estratégias de solução. E como é que a gente vai elaborar boas estratégias de solução? Recorrendo a conhecimentos que a gente já estudou. Então, quando você for resolver uma questão, você vai trazendo, vai colocando, eu acho que eu já resolvi um exercício assim, parecido com esse. Eu acho que eu já resolvi, acho que eu já vi um exercício desse jeito que eu não resolvi, mas eu vi parecido com esse no livro tal. Eu acho que a equação, a fórmula de Bhaskara vai resolver. Eu acho que a fórmula de Pitágoras vai resolver. Então, quanto maior for o teu repertório matemático, por isso que não dá para a gente estudar em cima da hora, né? Porque se tu for estudar em cima da hora, tu vai pegar poucos repertórios matemáticos. E quanto maior for o teu repertório matemático, melhor, ou então com mais facilidade, você vai montar uma estratégia de solução. Então, por isso que bons alunos de matemática têm um repertório de matemática muito grande. E além, né? Enquanto o professor ensina cálculos de fórmula de área, vamos calcular a área do quadrado, L ao quadrado, do retângulo, base vezes altura, do trapézio, base vezes altura, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Eu estou voando aqui, tá, gente? E o aluno genial não vai saber tudo isso, mas ele vai saber que existe a fórmula de Pique também, que existem as outras fórmulas de Zenão, que existem as outras fórmulas não sei do que. Então, os alunos são esses, eles vão saber além do que o professor ensina, né? Porque eles vão estar envolvidos em OMIF, vão estar envolvidos em OBMAP, vão estar envolvidos na DBM. Para quem não sabe o que é DBM, DBM é Desafio Brasileiro de Matemática. Eu ajudei a coordenar e esse ano foi o primeiro. Se vocês tiverem curiosidade, aí o ano que vem vocês podem pesquisar e participar. Foi super show assim a prova, foi bem diferente. E a prova foi a OBM, apesar de eu coordenar, as questões, o desafio, ele é elaborado de alunos para alunos. Então, ele é elaborado de quem conhece vocês, né? É elaborado por quem conhece vocês. A gente só vai, assim, orientando, ajustando, mas é eles que pensam tudo. Então, tem esse diferencial, o DBM. E aí, depois tem um terceiro passo, que é colocar em prática. Então, você montou a estratégia, e aí você vai resolver, vai colocar em prática. Eu vou usar o Teorema de Pitágoras, então eu vou resolver o Teorema de Pitágoras. Agora, de forma cuidadosa, para que você não chegue a respostas contrárias. E, por último, revisar a solução obtida. Então, como é que é revisar a solução obtida? Às vezes é fazer o que a gente vai fazer daqui a pouco. É apresentar, discutir com outro colega o que ele fez. Eu resolvi pelo tema de Pitágoras, mas eu resolvi pela lei dos cossenos. Qual foi a diferença, então? A diferença foi essa. Cosseno era 90. E também deu certo, então, legal. Ou então dá para fazer por outra coisa, né? Dá para fazer por outras. Tentar mostrar, né, revisar se está tudo correto, mas também verificar se por outros caminhos também chegariam à mesma resposta. E aí o legal disso aí, porque a gente vai aprender que existem diferentes caminhos para se chegar à mesma resposta, desde que, quando você coloca em prática, esteja correto, né? Se você utilizou o teorema de Pitágoras corretamente, aí chegou corretamente. Tem gente que usa o teorema de Forçágoras, né? De Chutágoras, aí a resposta foi a mesma, mas como ele utilizou o teorema de Forçágoras, aí ele colocou 1 mais 3 igual a 50, porque a resposta era 50, né? Então aí ele forçou a barra, não forçou, gente? A resposta foi a mesma, ele usou um caminho errado, mas foi um teorema do Forçágoras. 1 mais 3 não é 50. Então existe isso, tá? Aí às vezes o aluno vem, professor, mas a resposta foi igualzinha a do outro. Não, se o caminho for correto, vale, né? Agora, se não for. Então, são os 4 passos, gente, que
que se vocês usarem, vocês vão conseguir se tornarem mais habilidosos em resolver problemas. E aí tem algumas coisinhas sobre o sucesso que vocês acabaram de ler, né? Com Griffith aprendi, às vezes a gente se sente desmotivado, será que foi sorte que ele chegou a isso? E Griffith fala assim, ó, com Griffith aprendi que o sucesso precisa ser unicamente uma motivação pessoal. Então, se quer ter sucesso, estude, né? Desse impulso nasce a determinação e a persistência de vencer. Não mude o seu foco. Não se sabe de verdade onde chegará. E realmente, quando a gente começa a estudar, eu nunca pensei que eu ia dar aula no IFE aqui em Roraima, se eu sou do Pará, entendeu? E quando eu estudava matemática, eu nunca pensei que eu ia ser professor de matemática, eu queria fazer outra coisa. Mas não fugir do meu foco, que era matemática e física. Não se sabe de verdade onde chegará, mas esse fenômeno deixa os seres humanos fortes o suficiente para transpor muitos obstáculos e sábios o bastante para se autorrecriar. Então é necessário muitas vezes a gente transpor obstáculos, aprender com eles, né? Tornar-se sábio para não errar de novo, cometer o mesmo erro e se autorrecriar, né? Às vezes a gente precisa se autorrecriar, às vezes a gente precisa se reinventar. Assim, o menor dos ganhos nessa jornada será a evolução do ser e a arte de fazer coisas extraordinárias. Então, o teu menor ganho, não estou nem falando do maior ganho, mas o menor ganho é isso, é tecer uma jornada onde você vai se tornar uma pessoa evoluída. E aí também nessa jornada, você vai fazer coisas extraordinárias, né? Assim como Sherlock fazia. E sobre a morte, né? Sobre a morte a gente vai ler agora, mas no capítulo 4, mas eu já vou adiantar aqui. Misteriosamente, a morte de um ente querido enche nossos corações de boas lembranças e bons aprendizados. Dessa forma, não há espaço para pensamentos tristes. Assim, nos despedimos das más lembranças e damos lugar unicamente ao amor, pois, no fim, isso é o que vale. Então, acho assim que essa frase é muito, muito para esse momento que a gente está vivendo, né? A gente perdeu muitas pessoas estão longe dos seus entes queridos. Eu conheço pessoas que foram, por exemplo, enterradas aqui porque morreram de Covid, onde não tem um irmão, não tem pai, não tem mãe, não tem um parente. Né? Não tem um parente aqui em Boa Vista que conheça essa pessoa. A não ser eu, mas que não sou parente, né? Então, assim, né, eu também fui internado, passei por momentos difíceis, mas estou aqui com vocês, graças a Deus. Mas muitos não tiveram esse fim. E a gente precisa ser forte nesse momento. Eu não sei se vocês já retornaram aí às aulas, mas eu acho que eu vejo esse retorno no meu primeiro dia de aula, eu vejo assim, eu não sei nem como é que eu vou ver meus alunos, porque eu sou muito assim, de chegar e já bater na cabeça, e já de abraçar, e já, o que tu quer, o que tu tá me olhando assim, e aí eu não sei como é que eu vou vê-los, mas eu só queria olhar para eles mesmo, né, sorrir e dizer assim, estamos aqui, né, junto de novo, e assim, eu não sei como é que vocês pensam em se rever, não sei se já voltaram às aulas, não sei como é que vocês pensam em acolher o professor de vocês quando vocês verem ele, né? E eu não sei como é que os professores também pensam em quando verem vocês aí. Daqui a pouco a gente já vamos começar, daqui a pouquinho. Então, vou tirar aqui, vamos continuar a leitura do livro. Vamos lá. É porque travou de novo. Então, olha só, quem começa agora? Se não tiver ninguém, eu posso ler para você, professor. Então, Mas vamos vou dar lá. oportunidade para os alunos aí. Pode ser, professor Wagner. Alguém quer ler, pessoal? Eu posso ler. Então, beleza. Opa. Prefiro que seja Jasmine. 4. O Sr. Griffith Rodwell. O Sr. Cashel pediu licença à viúva do Sr. Smith para supervisionar a casa.
Como poderia esquecer esse nome? Annabelle Thompson Smith, uma linda jovem inglesa, não tinha mais de 30 anos de idade, de pele bronzeada, pouco comum às jovens londrinas. Minutos depois, Ele nada viajou foi... aí, né, Jamile? Ele Oi? viajou aí minutos depois, Jasmine, né? Calma aí. Aí só chamar atenção, olha os detalhes aí, viu? O próprio amigo dele já observou os detalhes, né? Annabelle Thompson Smith, uma linda jovem inglesa, não tinha mais de 30 anos de idade, de pele bronzeada, pouco comum para jovens londrinas, né? Então já talvez seja, a gente utilize isso depois. Pode continuar, Germine. Não há nada fora do lugar, disse desapontado o Sr. Cashel. Vamos, Roger, não há mais nada o que fazer aqui. Continuou com um semblante mais desapontado ainda. Calma, senhor. As mesmas 2 pegadas que observei no jardim aparecem aqui dentro, disse Griffith, intrigado. Uma delas, observo que corresponde à do pobre homem. A outra, um pouco maior, pertence ao dono dessa passagem de trem. Para hoje, com a partida meia hora atrás, na pressa, esqueceu sobre a mesa de estudos. E, com um olhar de certeza, o tão incomum inspetor consultor ainda afirma. Era conhecida da vítima e ele veio atirar pela janela o pobre homem, que fora envenenado na noite anterior. Como estudante da primeira turma do curso de Engenharia Química da Universidade de Manchester, em 1887, percebi, ainda no jardim, que meu colega estava correto em sua afirmação. O homem foi acometido por uma intoxicação com ácido cianídrico. E, pela temperatura do corpo e o pouco estado de putrefação, a morte foi ocorrida no início da noite de ontem. Mas, me pergunto, como a senhora Smith não viu nada, considerando que ela era acompanhante deste infeliz homem, aparentemente 20 anos mais velho que ela e dono de uma gigantesca fortuna? Essa reflexão me fez lembrar, depois de observar e coletar todos os indícios, que nada mais é do que entender o que se quer solucionar. O segundo passo de como solucionar um crime é construir uma estratégia de solução. Segundo Griffith, é nessa hora que colocamos em prática todos os nossos conhecimentos adquiridos com estudos, práticas e experiências. Recorremos a situações auxiliares ou particulares. Considerar tudo isso é fundamental para encontrar as melhores conexões entre as variáveis levantadas. De fato, seu envolvimento por estudos forenses era tão notável que poderia ser confundido por uma zelosa devoção. Sua forma de investigação era tão singular que, apesar de desenvolver conhecimentos forenses extraordinariamente criteriosos, confesso-me causar certo temor, o que confirmava sua tese. Boyd, o seu problema é seu método terrivelmente convencional. Um momentinho aí, Jasmine. Aí, eu não estou incentivando, né? Mas às vezes a gente usa métodos tão convencionais, que não nos levam a lugares mais longe. E às vezes a gente precisa sair da caixinha, entendeu? Pensar fora da caixinha para resolver alguns problemas de matemática. Então, o conselho que eu dou para vocês é esse. Um bom aluno, um bom solucionador de problemas matemáticos são aqueles alunos que pensam fora da caixinha, que não estão muito presos a conceitos, que conseguem compreender que todas as fórmulas de análise combinatória, elas vêm de uma única fórmula. E se você compreender essa única fórmula, você consegue descobrir todas as outras. Vamos dizer assim, né, professor Wagner? Eu estou falando do ensino médio, tá? O superior Sim, é um pouco mais complicada a coisa. Mas do sim. ensino médio, você não precisa estar decorando todas aquelas fórmulas, você não está precisando estar decorando todas aquelas fórmulas de trigonometria. Se você conseguir sair da caixinha, entender os passos para você chegar em cada uma daquelas fórmulas, você vai ser um gênio, porque você não vai precisar estar decorando tudo. Se bem que quem decora tudo já é um gênio, né? Jasmine? Boyd, o seu problema é seu método terrivelmente convencional. Não posso tirar sua razão.
Sua liberdade em se organizar, pensar e se expressar dão a ele asas e olhos de águia, imprimindo a destreza de exímio caçador. Acreditando que não havia mais nada a fazer no lugar, de forma imprudente, o Sr. Cashel dá ordem de prisão à Sra. Smith. Até que se prove o contrário, a Sra. Smith é responsável pela morte do esposo, disse o respeitado inspetor, ao solicitar aos policiais a custódia da senhora. Imediatamente, Griffith, de um jeito ranzinza, balança a cabeça, reprovando a atitude do diretor-geral da Scotland Yard. Como ele balançou a cabeça, será? Esse é burrinho, ó. Então, antes da gente passar para... vamos... Eu não sei se vocês já entenderam o espírito da coisa. A gente vai lendo, eu com meus alunos, e para cada capítulo desse é um conteúdo de matemática de funções que eu trabalho. A gente tem aqui, por exemplo, um livro que eu chamo de Caderno de Conceitos. Esse livro aqui ele tá em processo de, meu Deus, de finalização, né? Mas se a gente for ver, eita, não pode dar. Se a gente for ver aqui, ó, ele traz um pouquinho dos conceitos, né? Traz um pouquinho de explorando os conceitos de funções. A gente tem algumas ideias, né? A gente apresenta algumas deduções, tá? E são essas deduções que a gente vai trabalhar agora. Só que eu não queria trabalhar aqui agora, né? Aqui, olhando aqui nos slides. Mas a primeira dedução que a gente vai trabalhar é essa daqui, ó. O número do sapato. Número do sapato. O assassino calçava 44, que correspondia a um pé do tamanho de 29,6 centímetros. E o senhor Underwood, pelos seus 28 centímetros, usava calçado 42. Considerando a fórmula criada por Griffith Rodel, que a gente vai ver nos outros capítulos, então tudo isso que eu vou falar para vocês é o que vai aparecer nos capítulos, e a gente vai trazendo para a sala de aula para discutir. Então, assim, vocês conseguiriam dizer se estava correto ou não Griffith Rodel quando Cipod estava correto quando afirmou... Ele não saiu, porque a gente não leu ainda, né? Eu acho que a gente tem que ler, gente. Senão a gente não vai entender o que está escrito aqui. Vamos ler? Vocês estão achando muito chata a leitura? Já quero passar para exercício. A maioria vence. Continua a leitura. Continua, a história tá interessante. Só 2. Nós somos 12. Por mim pode continuar também, mas você está verificando o tempo, né? Sim, estou no tempo Porque aqui. você falou que era 15, 20 minutos, já foi 1 hora, mas tudo bem. Isso eu estou achando interessante também, mas eu fico preocupado com o tempo. Que eles têm outra palestra depois, né, pessoal? Não, mas 9h30, 9h30, 10h30, né, pessoal, que termina? 10h30. Então, 10h30 a gente conclui, então. Beleza, combinado. Pode eu acho que a gente vê o espírito da coisa aqui, eu acho que é interessante ver o... que, na verdade, eu só ia ler os 3 primeiros capítulos, mas eu penso que eu acho que a gente está curtindo a leitura, acredito. Então, Jane, na visão do nosso mundo, dificilmente terá um reconhecimento profissional. Não se encaixa em lugar nenhum, é esquisito, é desajustado, né? Então, também, eu vou colocando essas reflexões no livro, gente, para que a gente não aprenda só matemática no livro, mas que a gente consiga aprender também sobre ser humano, entendeu? Sobre respeitar o outro. Eu dou aula, por exemplo, para aluno surdo, aluno autista, aluno com retardo mental, e assim, e a Olimpíada, uma das coisas que me chamou a atenção na Olimpíada é isso, que ela se preocupa com a inclusão, né? E a gente também tem que ter isso ligado a gente. No livro também a gente fala de... Cada livro trata um tema. O tema desse livro aqui é racismo. Então, assim, não é só matemática que a gente apresenta no livro, mas também outras coisas, né? Vamos lá, deixa eu ver que horas. Falta meia hora, né? Eu acredito que vai dar para a gente... Mas, o professor, se passar um pouquinho, não tem problema, né?
A gente passar aí tolerância aí de 10, 15, 20 minutos no máximo, acho que está tranquilo. A gente vai conseguir. Ok. A gente vai aqui no sexto capítulo. Eu vou ler o sexto capítulo, um pedaço dele, que a minha voz já está começando a falhar. Mas vocês prestem atenção na ligeireza da leitura, e aí vocês tentam imprimir a mesma ligeireza para a gente tentar correr. Por isso que eu comecei correndo lá na frente. O senhor Kermit, ao examinar a janela de onde supostamente o senhor Smith se atirou, viu um homem de porte alto bastante assustado para uma simples pessoa curiosa. O homem deixou o jardim onde se encontrava o corpo do senhor Smith e, em passos rápidos, quase correndo, atravessou a Back Street em direção à estação de trem. Em um grito súbito, o senhor Kermit, ao mesmo tempo em que desce a escada, pede urgentemente a intervenção dos guardas. Se apressem, há um suspeito na frente da casa, indo em direção à estação de trem. No mesmo instante, dos dois guardas partem primeiro. No mesmo instante, dois guardas partem primeiro, e em um breve espaço de tempo, os guardas identificam o suspeito dentro das características dadas por Griffith. O suspeito apressou-se mais ainda o passo e arriscou-se uma fuga. Vamos, não deixe escapar, gritou o senhor Kermit, a uns 10 metros de distância dos guardas à sua frente. O homem pálido, como o próprio cadáver, imediatamente foi capturado pela equipe da Scotland Yard. Ao retornarmos à casa dos Smiths, encontrei em meio aos curiosos um amigo, Ao retornar à casa dos Smith, encontrei em meio aos curiosos um amigo, na verdade, um grande amigo de todos. Candy, um exemplo de superação. Morava na Back Street, em um modesto apartamento. Cumprimentei-o com um balançar de cabeça. Ele gentilmente respondeu. Imediatamente me foquei ao caso com a ordem do senhor Cashel, né? Traga um suspeito aqui, com poucos meses em Londres, mais precisamente 83 dias e algumas horas, o senhor Cash acreditava que o homem, consumido em medo, seria de fato o assassino. E imediatamente iniciou o interrogatório. Qual o seu nome? Thomas Abbott Underwood, né? Disse apavorado o homem capturado. Griffith e eu sabíamos que o senhor Underwood era dono da maior rede de fotografia das redondezas de Back Street. Pela ligação com a produção de fotografias, assim como o Sr. Cashel, eu também estava quase convencido de que o Sr. Underwood possuía motivos em potencial para ser assassino do Sr. Smith, quando em uma fala calou todos os presentes. Porque que ele... eu já vou dar um spoiler aqui, né? A matéria que o líquido que eles produziam, que eles usavam nesse tempo para revelar a foto, ele era usado também como veneno para envenenar as pessoas, entendeu? Então, por isso que talvez o senhor Underwood, para o Griffith Rodder e o amigo dele, o Boyd, ele tivesse alto potencial, porque ele mexia com foto, então tinha o líquido. O cara lá, o senhor Smith morreu envenenado. Então, ele tem uma série de situações que poderiam levá-lo a ser o assassino. Contudo, eles não acreditavam, como foi dito aí, eles não, acho que não são, não. Não sou o assassino. Thompson era meu amigo, estou aqui apenas para confirmar o que nossa forte amizade não quer me deixar acreditar, completou o Sr. Underwood, com um semblante amedrontado e cansado. Além da enorme amizade, os dois tinham uma sociedade na empresa de fotografia. Na verdade, o Sr. Smith possuía muita sociedade na redondeza de Back Street. Mas, sem dar valor ao relato do suspeito, o inspetor da Scotland Yard ordenava ao legista: conduza o Sr. Underwood em custódia para o Scotland Yard e examine suas pegadas. Verifiquem se batem com as no jardim e as de dentro da casa. Examinem também suas impressões digitais. Vejam se conferem com algumas das taças que estão sobre a mesa. Na dúvida, peça auxílio ao Sr. Boyd. Então, foi Boyd que ensinou eles a tirar as impressões digitais, né? Então, lá no livro, ele explica mais ou menos como é que se tira as impressões digitais. Então, se vocês quiserem depois aprender, baixem o livro. À noite eu vou dar o link para baixarem o livro, né? O e-book. Aí vocês podem dar uma pincelada, posso também mandar algumas coisinhas para vocês. Tranquilo, tá bom? Algo me dizia que o Sr. Underwood não teria cometido tamanha atrocidade. Eu precisava sair urgente do local para passar o terceiro passo
de como solucionar um crime. Aí a gente já vê o que eu passo, né? Assim como o Griffith Rodel, chama a atenção aos primeiros a não pularem essa etapa, pois a chance de não terem êxito é quase que certa. Tomem cuidado para não elaborarem estratégias inadequadas, elas podem levá-los a terríveis erros. Como eu falei antes para vocês, né? Cuidado com a elaboração das estratégias. Se vocês elaborarem estratégias equivocadas, vocês podem se tornar erro, podem levar a terríveis erros, né? E a soluções equivocadas, né? Dessa maneira, minha sugestão é que executem de maneira cuidadosa a estratégia. Façam os cálculos que forem necessários, analisem cada passo e tenham certeza de cada cálculo realizado. Tal como eu, Griffith saiu às pressas da casa do Sr. Smith da senhora Smith. Durante a minha repentina saída, na meia-sala, ouvi um dos legistas e seus assistentes sussurrarem. Sabendo que o tamanho do pé do suspeito é 28 centímetros, ficou fácil confirmar o número do calçado dele. E aí, apesar da fábrica possuir 3 regiões, né, ela já conseguiu ir para da região possuir 3 fábricas de sapato, ela já foi para a fábrica onde produziu o sapato do suspeito, que era a Warnick Shoes Factory, né? E aí ela conseguiu isso porque que é a parte 2 de laboratório, gente. Então essa parte 2 aqui é só sobre laboratório. Então ela conseguiu como? Por conta de que, eu vou dar os spoilers rápidos aqui, ó, por conta que Griffith Rodel criou essa fórmula. Todas as fórmulas que estão aqui, é claro que não foram criadas pelo Griffith Rodel, né? São fórmulas que a gente tira dos livros de matemática, mas a gente traz para dentro do contexto daqui da história, entendeu? Então é como se fosse ele, mas não foi ele que criou, tá bom, gente? É só... com certeza você já viu isso no livro de matemática de vocês quando você fez o primeiro ano, quando você começou lá. A fórmula do sapato, a fórmula do táxi. Então, essas coisas que a gente traz para cá, e aí, para dar sentido para a história, entendeu? E ela vai utilizando as fórmulas, tudinho. E aí ela volta para a fábrica. Aqui ela conhece o Maxwell, gente. Vale a pena. Eu considero que o Maxwell sejam meus alunos. Eu me inspirei no Maxwell para ser meus alunos, entendeu? Assim, os meus alunos me inspiraram a criar o Maxwell. Então ele é bastante desposado, bastante interessante. Eu acho que vale a pena vocês darem uma leitura aí. Também muito inteligente. E ele é a única pessoa que Griffith Rodel diz assim, pô, o cara é bom mesmo, entendeu? Então, só para você ver quanto que ele é inteligente, porque jamais que Griffith Rodel vai elogiar alguém, entendeu? E ele consegue elogiar aí o Maxwell. Depois vocês podem dar uma olhadinha aí. Coloca aqui também, a gente coloca uma sobremesa, que é a sobremesa querida pela Rainha de Londres lá, né? Pela Rainha Vitória, que aconteceu no tempo da Rainha Vitória. Aqui ele diz, ó, ele mostra como é que se calcula as impressões digitais. Então, uma impressão digital da taça 1, o código é esse, então ele ensina para vocês qual é o código, e tem uma aula de matemática que a gente trabalha isso. A taça 2 tem esse outro código, só que a taça 2 a taça 3, e já as impressões digitais do senhor Underwood, lembra que eles levaram o senhor Underwood para Scotland Yard para coletar as digitais? E aí foi quando foi comparar as impressões digitais do senhor Underwood com as impressões digitais da taça 1 e da taça 2, que corresponde à vítima e o criminoso, o senhor Underwood, nenhuma delas correspondia. Então, não foi só o Underwood que foi e matou o camarada, né? Então, ele descartou ele já. Então, ó, não batem com nenhuma das taças encontradas no local. Então, lá, tem uma aula de matemática, que é a aula de conjuntos, que eu dou, que nessa aula a gente trabalha só impressão digital e mapeamento das impressões digitais. A gente não vai conseguir fazer aqui agora, né? Porque tem que ter o pó, tem que ter algumas coisinhas aí. Eu vou apresentando de maneira mais rápida aqui. E aqui começa a aparecer muito a matemática começa a ficar forte aqui, ó. Começa a ficar muito forte aqui, ó. Durante a degustação de um bom chá quente, um hábito adquirido no tempo de estar com Griffith, o ouvi explicar
na parede de casos. Então, existe aí a parede de casos, né? Bastante conhecida nos filmes criminais, né? Boyd, em janeiro, já verifiquei não houve suicídio algum na Backstreet. No primeiro dia de fevereiro, houve apenas um suicídio. No apartamento 136. Nos segundo e terceiro dias de março, ocorreram 2 suicídios. Então, assim, e no quarto e quinto dia de abril, suicídios, respectivamente, na casa 187 e no apartamento 204, do senhor Smith, né? E continuou, todos foram arquivados por suicídio a partir de afogamento na banheira, pulso cortado, morte natural, queda da escada com forte pancada na cabeça, e o último, que foi o despencamento pela janela. Dentro dos aposentos, foram encontrado sempre uma garrafa de um bom vinho. Então, outro, né, sempre tinha um bom vinho. Aí tem um problema também de vinho aí. Obviamente, para esconder o odor do veneno, e no caso do Sr. Smith, 2 taças sujas com vinho. Bode, a propósito, que dia é hoje? Perguntou Griffith com um ar de tranquilidade. 6 de abril. Eu disse sem entender o que lhe passava pela cabeça. Bode, estamos correndo perigo. Seremos as próximas vítimas. Veja os padrões dos suicídios na Backstreet. Em janeiro, tal. Então, não vou dar mais spoiler para vocês. Se vocês quiserem o livro, vocês podem estar participando da palestra no YouTube, né? Lá eu vou disponibilizar o link de acesso ao livro, né? E aí a gente vai trabalhando muita coisa de matemática, gente, ó. Resfriamento de um corpo, que é o que eu vou trazer agora para vocês. E deixa eu ver que tempo é. A gente falta, então, 28 minutos. 18 minutos. Eu acho que dá para a gente trazer um pouquinho aqui para vocês. Será que vocês conseguem responder? Quando eu disser já, vocês podem anotar. E quando eu disser já, a gente... A maioria estão acessando de celular, eu acho, né? Ou estão de computador. Que eu posso colocar um link para vocês baixarem isso, se vocês quiserem. Então, assim, ó, ideias de funções, né? Observa a dedução de Griffith-Rodel abaixo, aconselhamos investir. Aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos um pouco dos problemas esses são os problemas iniciais, tá? Que eu trabalho com meus alunos. Observa a dedução de Griffith-Rodel abaixo, aconselhamos investir um olhar atencioso a ela. Ela está carregada de observações de raciocínio dedutivo, a poderosa técnica de dedução aperfeiçoada por ele, né, pelo Griffith-Rodel. Então, cheguei à cena do crime às 6h15 da manhã. Neste mesmo instante, averiguei a temperatura do corpo do pobre homem e constatei que sua temperatura estava por volta de 21,5 graus Celsius. Como o resfriamento de um corpo de homem adulto em nossa região decai em 1,5 graus Celsius a cada hora, ficou fácil de concluir que sua vida havia sido arrancada do seu corpo 10 horas atrás, ou seja, às 8h15 da noite passada. Concluiu o Rodwell em menos de 5 segundos. Então, ele falou muito rápido isso, né? Então, isso aqui é um trecho do livro. E, a partir desse trecho do livro, a gente faz as seguintes perguntas. Quais as grandezas que se relacionam no resfriamento de um corpo de um homem adulto? Qual seria a grandeza aí? Esse primeiro eu vou resolver com vocês. A gente ia formar grupo, né? Então, tá aí o probleminha, né? Aí, quais são as grandezas que se relacionam no resfriamento de um corpo de um homem adulto? A grandeza tempo, né? Tempo de resfriamento. É o tempo que leva para resfriar. E a grandeza e temperatura do corpo, né? Conforme o tempo vai passando, a temperatura do corpo vai abaixando aí na redondeza, né? Se você morre, a temperatura do teu corpo não aumenta, né? Ela diminui. Tanto que, nossa, ele está gelado, deve estar morto, né? Podemos afirmar que a temperatura do corpo está em função do tempo de resfriamento? Se sim, explique. Sim, a temperatura do corpo varia de acordo com o tempo. Em outras palavras, a grandeza da temperatura depende da grandeza tempo. Então, a grandeza da temperatura só varia conforme o tempo vai variando, né? Porque se o tempo não variar, a temperatura não baixa. Então, a gente pode dizer que a temperatura ela está em função
da grandeza tempo, né? Preencha as lacunas da tabela. Pode fazer a pergunta? Eu não consegui ler. Deixa eu ver aqui. Bom dia a todos. Minha internet está horrível, peço desculpa pelo atraso. Professor Inácio, você falou que pode disponibilizar um link. É o link para ter acesso ao livro? Se sim, eu tenho interesse. Hein, Keila? Eu vou disponibilizar o link à noite na palestra de... Quando a gente for fazer a noite, vai ser o lançamento do livro, tá bom? Aí a gente vai disponibilizar o link lá no lançamento do livro. Mas eu ia disponibilizar o link dessas atividades que eu estou colocando aqui, tá bom? O lançamento, professor, é 20h30, vai até as 21h30 de hoje à noite. Ah, tá. E aí é legal. Eu vou disponibilizar logo para vocês aqui o link. Aqui, tá? Tá em download lá. Vocês podem baixar lá, tá? Eu posso... O que eu queria disponibilizar agora era um link para dessas atividades que eu fiz para cá agora. Por exemplo, dessa que a gente está vendo aqui, né? Mas também não sei se é interessante, se vocês vão querer resolver depois, né? E depois também lá no mesmo link vai estar o livro de atividades, que vocês depois podem baixar o livro de atividades. Então, assim, gente, a gente vai trabalhando, ó, como já está acabando aqui, então a gente... É interessante, se a gente tivesse no Zoom, a gente dividiria aí em grupos, aí cada grupo ia trabalhar aqui as atividades. Então, a gente tem as mais diversas atividades que a gente pode tirar do livro, que é o resfriamento de um corpo. Deixa eu ver outra atividade aqui. Que é o espaço percorrido, né? Que tem uma atividade de espaço percorrido muito show, que é quando ele diz assim: eu sei quantos minutos o cara passou na casa do senhor Smith, que foram 4 minutos. E como ele chegou a essa dedução, gente, é como se fosse o exercício de nível hard que a gente tem no livro, que é como se fosse o desafio do livro, né? E aí mas antes de chegar nesse desafio, a gente vai trabalhando pequenas atividades para que vocês vão adquirindo, para que o aluno vá adquirindo o repertório matemático suficiente para que ele, quando ele chegar nas atividades de nível hard, aquele que prestou atenção e conseguiu adquirir os repertórios matemáticos que foram passados, né, durante a aula, vão conseguir ter êxito nas atividades de desafios, né? E a gente preparou, então, uma atividade que eu achei muito legalzinha, que foi bastante... que eu fiz alguns estudos foi sobre a Renzo, sobre o táxi londrino, né? Que sobre a Renzo... Cadê aqui? Durante 6 minutos na Renzo Cab, né? Que é a Renzo Cab, que era um táxi famoso da época. É claro que esse aqui era o mais sofisticado. Nessa parte aqui tem os... Sherlock Holmes ele tinha um grupo de mendigos que trabalhava para ele. Lá no livro do Conan Doyle ele já traz isso, e tem uma série que é eu esqueci o nome, se alguém souber aí o nome da série, que é um fanfic do livro de Conan Doyle, Os Irregulares de Backstreet. Então eu trago também nesse livro um pouco dos irregulares antes de pensar que teria a série Os Irregulares de Backstreet. Então,
eu já trago um pouco da história dos irregulares aí também. Mas alguém foi para a Netflix antes do que eu. Poxa vida. Mas eu estudei muito para fazer uma questão tão simples dessa. Eu sempre digo assim, ó, se você, para eu cobrar criativo, porque a matemática, a primeira coisa dela ela requer criatividade. E para você cobrar criatividade, eu preciso também ser um pouco criativo. Então eu crio essas coisas para os meus alunos, porque quando eu for cobrar a criatividade deles, eu digo, vocês podem. Porque eu já estou velhinho, já consigo. Imagine vocês que estão novos, os hormônios à flor da pele, cheio de criatividade aí. Nessa fase a gente é muito criativo. Então eu posso cobrar, já que eu estou conseguindo ser, né? Então, eu gostei muito do estudo que eu fiz aqui. Então, assim, gente, essa é a maneira que eu gosto de dar aula para meus alunos. É uma das, né? Essa aqui é do livro, eu geralmente uso outras coisas assim. O livro ele vai ganhando muito espaço, vai ganhando forma. Aqui a gente vai amarrando tudo que estava escrito no livro lá para trás, como o Conan fazia, né? Ele vai deixando tudo atrás lá, e aqui ele finaliza. Aqui ele vai amarrando, né? Ele vai dizendo tudo por que aconteceu, o que não aconteceu. E aí a gente descobre que o camarada fez. Não vou dar spoiler, né? Mas se vocês quiserem, vocês leem aí. Gente, então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa se a oficina não foi tão interativa, né? Como eu queria que fosse, mas eu acho que deu para mostrar um pouquinho do que eu penso, de como eu gostaria que a matemática, ou pelo menos como eu gosto de trabalhar com a matemática. E aí eu abro para perguntas de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer dar alguma dica? Eu achei interessante. Se querem o livro de matemática, porque não existe o livro de matemática de vocês, o livro didático de vocês. Então eu criei um livro didático desse jeitinho que está aí, entendeu? Um livro didático com a história de Griffith Rodden. Então, todo livro didático de funções são 10 livros, tá? Esse é o primeiro. Hoje eu vou sortear. Eu não estou conseguindo abrir meu Kahoot aqui. Não sei porquê. Mas, assim, se eu conseguisse abrir meu Kahoot aqui, a gente ia brincar com o Kahoot rapidinho aqui, nesses 5 minutos aí. Mas eu não consigo. Então, alguém antes de passar a palavra para o professor Wagner, alguém fez aí a descrição do Griffith Rodden? A gente nem leu todo o livro, né? Mas alguém conseguiu pensar no perfil dele ou não? Eu Não? anotei algumas coisinhas aqui. Jasmine? Só a Jasmine? Diga, Jasmine, o que Eu também você anotou? anotei umas palavras. Caroline e Jasmine, o que vocês anotaram? O inteligência forense, né? E alguns outros que eu vi foi que ele é convencido, debochado, metódico, criterioso, detalhista, e eu também notei de uma hora que falou que ele gosta muito de casos fatais. Tirando casos fatais, o pessoal diz que eu sou parecido com o Griffith Rodden. Mas eu não me considero tão inteligente, não. Caroline? Bom, eu anotei destreza, debochado, mal educado, convencido, inteligência forense, observador e metódico. Eu acho que ele não é mal educado, ele é convencido só. É que no início ele chegou lá na casa assim, sem pedir licença para as pessoas, então eu pensei que ele seria um pouco mal educado. Ele não curte muito essas coisas não, né? É o mal de muitos alunos inteligentes. Quanto mais inteligente você for, parece que mais antissocial você é, não sei. Mas, então só a Jasmine e a Caroline?
Então, pronto. Vou passar a palavra para o professor Wagner. Se vocês quiserem me procurar no Facebook, me procura, a Jasmine e a Caroline. Ou vou deixar o meu WhatsApp aqui, né? Bem que está gravando a reunião. Me procura no Facebook. E aí eu vou dar de presente para vocês um negocinho para vocês preencherem lá. E aí vocês vão ser se vocês quiserem, né? Ceder o nome de vocês com algumas características que a gente vai colocar, pegar no formulário, para vocês serem os personagens dos próximos livros. Por exemplo, são 10 livros, né? Eu estou escrevendo ainda. E aí eles já vão acontecer aqui no Brasil. Aí não vai ter problema da gente estar com nome difícil, não, viu, professor Wagner? Vai ser nomes brasileiros. Só que na época de 1800 ainda, né? 1800, 1900. O primeiro vai ser no Rio de Janeiro, depois a gente vai vir para Manaus, vai vir para Roraima. E quem sabe a gente não pensa em algo aí em Minas Gerais também aí. E aí, se vocês quiserem, como prêmio de vocês terem anotado isso daí, de serem personagens, ceder o nome de vocês para serem personagens do nosso livro, tá bom? Então, Jasmine e Caroline, anotado. Professor Wagner, com o senhor a palavra. Tranquilo. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, né, a sua boa vontade de estar aceitando o convite e fazer essa oficina aí maravilhosa, porque quanto mais nós, professores, temos alternativas, né, para poder modular as nossas aulas, para incentivar os nossos alunos, isso que vai ficando. Né? Os alunos nossos ficam um pouco desmotivados com aquela matemática tradicional, né? Eu vou muito no perfil de raciocinar mais e fazer menos contas dentro da matemática. Né? Eu nunca gostei de, por exemplo, fazer uma divisão. Né? Lembro quando eu estava lá no ensino médio, o professor pedia para fazer uma divisão de 7,35, um exemplo, por 4,75. Eu vi que naquilo ali, para mim, não tinha muito sentido. Né? E a partir do momento quando você começa a descobrir que a matemática não é isso, a matemática ela tem um viés mais para o lado investigativo, um lado mais, vamos dizer, de raciocínio mesmo, lógico, eu vi que a matemática começou a fazer sentido para mim e eu tento levar dessa forma também para os meus alunos. Então, por exemplo, só para situar aqui, às vezes eu quero fazer uma divisão por 0,25, eu jogo numa fração, por exemplo, quero fazer 7 dividido por 0,25. Eu multiplico o numerador por 4 e o denominador por 4. Vai ficar 28 por 1. É 28. Eu não preciso abrir aquela chavinha e ficar naquele trauma de ver quantas vírgulas. Então, isso para mim não tinha muito sentido. Então, eu uso muito a matemática, onde eu trabalho, não pegando, obviamente, um livro para poder trabalhar. E eu acho que isso é magnífico para vocês, alunos, terem esse tipo de situação. Mas eu procuro sempre me aperfeiçoar nesse sentido. E eu queria parabenizar você, Adnelson, pelo belo trabalho. Quem ganha com isso são os seus alunos. Pode ter certeza disso, que essa forma motivadora de apresentar a matemática, eu gostaria de ter sido o seu aluno, né, no ensino médio, para poder absorver tudo isso que você está passando aí. E espero que vocês aí que estão aqui na nossa reunião, espero que gostaram aí dessas investigações, do próprio livro que vocês vão ler depois com mais calma. Acho que matemática é isso, essa interação ela motiva muito a gente. Então, agradeço de antemão mais uma vez e me coloco também à disposição. Eu produzo muita videoaula, sabe? Se vocês também quiserem assistir algumas videoaulas, eu trabalho muito com raciocínio, evito muito as fórmulas, como o professor Adnelson bem colocou, eu gosto muito de raciocinar aqueles problemas. Ele mencionou a questão do resfriamento, existe como modular essa função através de uma forma que vocês talvez vão trabalhar só no ensino superior, né, que seria equações diferenciais. Mas dá para trabalhar mesmo de forma bem próxima, que o que ele mostrou aí com as funções, é um primeiro momento, né, para que vocês consigam absorver melhor esses conteúdos e avançar ao longo do tempo. Então, vocês que são olímpicos, talvez essa parte mais prática, né, essa parte que envolve uma investigação mais ampla, isso vocês só ganham
quando vocês forem buscar uma engenharia, né? E não ficar preso às formas. Então, eu quero só agradecer mesmo, desculpa o tempo alongado, mas é que realmente talvez vocês vão ter outras palestras e oficinas posteriores, né? Então, deixo aberto aí para vocês, alunos, que quiserem também manifestar algo. Muito satisfeito com a palestra do professor. Muito obrigado, professor. Se você quiser complementar também, eu vou encerrar a gravação. Eu esqueci de falar, eu tenho um canal do YouTube, que eu gravo muitas aulas, Wagner, vou deixar aqui Isso. Acho que é melhor eu deixar o link, né? Eu já vou procurar aqui. Deixa eu pegar aqui, então. Eu só tenho a agradecer assim, ao convite, né? A oportunidade de conversar com vocês, de conversar com pessoas olímpicas, de conversar com pessoas que pensaram na UMIF. Eu penso que é o professor querendo trazer coisas diferentes para a matemática, para que não seja aquela matemática obsoleta, desagradável, e curto muito orientar alunos que participam de Olimpíadas, né? Pode falar, professor Fagner. Não, eu estou esperando você finalizar. Vou só colocar aqui o link, mas vou colocar aqui de probabilidade o link, mas aí vocês vão ter o meu canal lá à disposição. Eu gosto muito de gravar provas, por exemplo, aconteceu prova do Colégio Militar agora, domingo, para sexto ano, eu gravei toda a prova no domingo, né? Então eu gosto muito de gravar, ajudar os alunos a produzir os seus conteúdos também. Tem professores que estão... Eu não sei, Adnel, se você recebeu alguma informação do curso de produção de videoaulas. Não recebi, não. Que eu mandei para todas as reitorias, né? Depois vai ter novas edições para produzir videoaulas. Então, depois eu comunico com você. É uma área assim, que eu não consegui ainda. Eu sou muito tímido para falar assim. Eu já tentei, mas não consigo. Não, mas faz o curso que você vai gostar. Pessoal, então eu agradeço aí vocês também, alunos, né? Vocês que participaram. A gente vai tirar uma foto, professor? Seria bom, né? Para a gente finalizar com uma fotinha. Vamos abrir nossas câmeras aí? Se conseguirem abrir aí, facilitaria. Abrindo a tua página, você vai ter frequência. Então, se vocês entraram pelo Eventtree, talvez vai ser automático, mas eu vou fazer a presença aqui de vocês. Assim que a gente finalizar, eu vou buscar aqui a presença. Tranquilo? Vamos abrir as câmeras. Se puderem, obviamente, eu tiro um print aqui e já disponibilizo depois nos canais da UMIF lá. Só eu e o professor? Isso aí, Jasmine já está no vídeo. Espera que eu tô tentando achar um ângulo legal. É isso aí, Alexa. Quem não sair nas fotos não vai ganhar o livro, não, hein? Não é não, professor? Sim. Para ganhar o livro tem que sair nas fotos. Isso aí, Lucas, Carolina. Tá faltando a Keila, a Brenda e a Ana Paula. Vamos lá? Vamos. Gente, eu não pentei meu cabelo, tá? Por isso que tá assim. E para que pentear cabelo? Você tá ótima. Você tá top. Keila, Brenda e Ana Paula e Ângela. Cortado, costuma ficar cortado quando eu vejo pelo celular. Não, vamos lá. Se vocês não quiserem, vou tirar aqui agora, de uma vez, para a gente não ficar insistindo muito. Pode ser? Ó, já tirei. 1, 2, 3 e já. Também já tirei aqui, mas eu vou colocar no meu computador que antes que eu esqueço. Eu estou mandando para o seu WhatsApp aí, professor Wagner. Tá tranquilo. Então... Eu vou finalizar aqui, mas pode complementar se você quiser, professor. Obrigadão, só tenho a agradecer aí a paciência dos meninos, das meninas, por estar ali me ouvindo. Eu espero que eu tenha contribuído na vida profissional de vocês também. Eu sempre sonho que meus alunos vão ser melhores do que eu, né, professor Wagner? Eu acho que é a única classe que pensa onde o criador cria criatura para ser melhor do que o criador, né? E verdade. A gente fica super feliz se vocês... É um raro quando vocês estiverem na profissão de vocês serem bons profissionais, né? Não corruptos, super criativos, que pensem no outro principalmente, que pensem na natureza, tá bom? Então, obrigadão aí e até a próxima. Só um relato aqui rapidinho, é interessante. Eu trabalho também no PIC, sou coordenador do PIC aqui na região. E há uns 2 anos atrás eu tinha um aluno, o Paulo, 8º ano.
Esse Paulo era tão inteligente que ele não deixava a gente nem terminar o exercício e já tinha resposta, mas aqueles exercícios mais escabrosos, mais difíceis possível, sabe? Então ele era muito ansioso. E aí ele deixava eu mais ansioso ainda, porque eu via um problema, vamos investigar o problema, ele já tinha resposta, explicava ali. Eu falei, mas que menino, como é que pode o negócio? Como é que um menino de 8º ano pode pensar melhor que todos que estão aqui, eu que fiz mestrado, fiz todo um... E ele pensar tão rápido que eu. Aí eu fui investigando, falei, realmente isso acontece, porque os meninos hoje, vocês não têm conta para pagar às vezes, né? Vocês não têm preocupação às vezes com as coisas que a gente tem, então talvez o cérebro estão mais limpinho, né, professor? E aí essas investigações são realmente mais rápidas. Então, aproveite essa oportunidade. E eu falando, como que pode um aluno de 8º ano saber fazer as coisas muito mais do que eu? Mas eu torcendo para ele crescer mais ainda, né? Querendo que ele seja melhor ainda. Então, é isso que o professor de Nelson falou. A gente sempre tem que dar aí oportunidade para essas pessoas crescerem. Vocês estão no caminho certo, estão nos institutos federais, boa qualidade, e espero que colham frutos logo, logo. Tranquilo? Arthur, a frequência o professor já fez automaticamente, tá? Arthur, vocês devem ter entrado... Foi o Arthur que perguntou? Foi. Vocês devem ter entrado para o Event Tree, não foi? E lá a frequência é automática, já vai para vocês, mas só depois do evento. Depois que encerrar as Olimpíadas. Segunda fase. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguém quer manifestar algo? A palavra aí está aberta para vocês, para a gente finalizar. Tranquilo, então? Tranquilo. Gente, ó, boa semana, bom evento aí, continuidade da UMIF, vai ter algumas palestras aí agora na parte da manhã e à tarde também. E não deixem de participar da publicação lá do livro do professor Adnelson, né? Ele vai mostrar para vocês lá, talvez tenha algumas outras informações lá, de bônus, né, de sorteios, enfim. A gente vai sortear uns livros lá. Leia o livro para a gente tentar debater alguma coisa lá, aparece lá. Eu já até baixei ele aqui. Tchau, tchau, gente. Um abração. Abraço, fica com Deus. Idem.